Bom, e conforme prometido para quem foi lá assistir o vídeo sobre a cinebiografia do Rei do Pop, aqui a gente vai trazer um pouquinho de forma mais resumida sobre a vida do astro. E antes de virar o Rei do Pop, o Michael Jackson foi uma criança pressionada, criou momentos históricos e teve um fim que chocou o mundo. Essa é uma história de um dos maiores artistas do mundo. Uma história marcada por genialidade, pressão, controvérsias e, acima de tudo, diversas polêmicas. O Michael começou ainda na carreira artística muito cedo. Nasceu em 1958. Entrou no grupo familiar Jackson 5 e ainda criança. Há relatos de que seu pai era extremamente rígido. E aí nós temos um ponto-chave. O talento do Michael era evidente, mas a pressão que existia naquele núcleo familiar também. Mas foi sozinho que ele mudou a história da música. Sucessos como Billie Jean, Beat It e Thriller consagraram Michael como um dos artistas mais reconhecidos do mundo. Ele não só fez sucesso, ele redefiniu como era ser um artista pop. E um dos seus passos mais famosos, o Moonwalk, foi apresentado no Motown, um movimento simples que virou símbolo mundial. Mas nem tudo na história do astro foi sempre sucesso. Um dos acidentes que marcaram muito, inclusive trazendo características físicas para o astro, foi o seu acidente no comercial da Pepsi, onde seu cabelo pegou fogo e ele teve queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo. Esse momento marcou profundamente a vida do Michael, tanto profissional quanto pessoal. E então o Michael se torna um ícone global. O Michael chegou a conseguir fazer shows gigantescos. A sua influência era considerada a nível global e tinha um estilo único e indecifrável que caracterizavam ele como um dos artistas pop mais icônicos da atualidade. E assim ele virou referências para gerações inteiras. E um dos festivais mais famosos que acontecem é o Super Bowl. Foi ali quando Michael Jackson decidiu subir ao palco e redefinir o que era um show. A audiência foi histórica e a sua performance icônica. Mas a gente sabe que a vida do astro também teve várias polêmicas. Mudanças na aparência, comportamento excêntrico, acusações graves ao longo dos anos fizeram parte também da história do Michael Jackson. O ponto-chave é que a imagem dele, a partir de todas essas polêmicas, começou a dividir opiniões no mundo todo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal e pressão. Por trás do ícone existia uma pessoa extremamente pressionada. Desde criança, isolamento, a busca constante por perfeição marcavam a trajetória de um dos astros mais famosos do pop. E em 2009 o mundo parou. Surge a notícia então do falecimento do rei do pop, o Michael Jackson. Morre então aos 50 anos um dos maiores astros do pop, poucos dias antes de voltar aos palcos com turnês tão ensaiadas para voltar de forma icônica e mostrando o que o artista fazia de melhor: brilhar e ser performático. A causa até então levantada e publicada na mídia sobre a sua morte foram intoxicações por medicamentos excessivos. E aí, como tudo não é simples na vida daquelas pessoas, na vida ou na morte daquelas pessoas que estão diante de holofotes, a sua morte gerou ali investigações, afastamento de médicos, várias indagações sobre o que poderia realmente ter levado à morte do Michael Jackson. E a sua morte teve uma repercussão global. A reação foi imediata, a comoção mundial, e deixou um legado para fãs em todo o planeta. Foi um dos momentos mais marcantes da história da cultura pop. Mesmo com tudo isso, o impacto dele é inegável. Influências até hoje, referência na música e milhões de fãs que acompanham o seu trabalho. Poucos artistas mudaram o mundo como Michael Jackson mudou. E você, me fala, você consegue separar o artista da pessoa? Me conta aí nos comentários. E outra coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal Contramão, se inscreve para fazer sentido tudo isso aqui que a gente está preparando para vocês. Esse vídeo e os outros que estão para chegar também. E para você, quando você pensa em Michael Jackson, o que vem primeiro? O gênio da música pop, o grande astro ou as polêmicas? Deixa seu comentário aqui e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!